Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa camisa granada. A nossa camisa granada é um modelo bem despojado, com o ombro deslocado, mais caído, uma modelagem mais ampla, pregas nos punhos, e eu tô fazendo hoje uma versão mais invernal, então eu tô usando uma lã batida. Essa minha lã batida é uma lã batida premium japonesa, ou pelo menos foi o que a loja me falou. Mas eu já tô pensando em uma versão da minha camisa granada mais de verão, com um linho bem leve, pra ficar com uma modelagem ampla, mas bem soltinha no corpo, sabe? E por eu estar usando uma lã batida, a minha camisa acaba virando um casaco. Então, tem diversas oportunidades a partir de um único molde. Ah, se tu tá assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link pra te poder adquirir o molde da nossa camisa granada e costurar junto com a gente. Lembrando que tu vai receber todos os moldes do PP ao GG. E claro, fazer parte da nossa comunidade exclusiva de alunas do WhatsApp. Perfeito, vamos então começar a nossa camisa granada. Primeiro de tudo, se tu já pegou o teu molde e tu já imprimiu, tu vai ter ele assim em mãos. Tu vai receber os moldes tanto no formato A4, que é esse aqui, e aí tu vai ter que unir. Eu prefiro unir com fita crepe, mas dá pra unir com fita durex, cola bastão, cola líquida. O importante é unir as páginas. Ou no formato plotter também, que aí vem em uma folha enorme e tu imprime na gráfica. Primeira etapa da nossa camisa granada é o corte do nosso tecido. Então a gente precisa posicionar os nossos moldes em cima do nosso tecido para poder começar essa etapa. E uma coisa muito importante é saber posicionar o nosso molde em cima do tecido. E o primeiro de tudo é entender o sentido do nosso fio. Tá, Cacá, mas o que é o sentido do nosso fio? Vocês vão ver que em todos os nossos moldes aqui da plataforma tem uma flecha no meio. Essa flecha indica esse sentido do fio que eu tô falando. Mas tá, o que é o sentido do fio? O sentido do fio, ele nos indica como a gente vai posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido. E o sentido do nosso fio sempre fica paralela à nossa ourela do tecido. Tá, mas o que é a ourela do tecido? A ourela do tecido nada mais é do que as laterais dele. Pensa aqui junto comigo. Quando a gente compra um molde em uma loja, normalmente ele vem dentro de um rolo, certo? Essas laterais do rolo são as nossas ourelas. Então, quando a gente for posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido, em cima da mesa, a nossa ourela precisa ficar paralela ao sentido do nosso fio. Então, todas essas flechinhas vão ficar para o mesmo sentido da ourela. Normalmente, as ourelas têm algumas marcações. Por exemplo, essa minha lã batida, dá pra ver nítido que essa daqui é a lateral do meu tecido. Alguns tecidos têm essa partezinha, uma parte branca, ou alguns dizeres, algumas coisas escritas. Normalmente tem vários furinhos. Enfim, depende de tecido para tecido. Mas é bem tranquilo de identificar a ourela do nosso tecido. E agora eu vou fazer toda a parte do corte aqui na mesa e depois eu vou para a parte de montagem, que é a parte da costura, que sim, é a melhor parte. Eu acho que eu nunca apareci aqui no YouTube de óculos. Vocês sabiam que eu usava óculos? Cortei todas as partes do nosso molde, da nossa camisa granada e coloquei assim na mesa. Olha que legal que fica! Faz um tempão que eu não organizava assim na mesa, eu acho que fica tão legal. E vou passar um recadinho antes da gente começar a melhor parte, que é costurar. Assiste essa aula até o final, antes de tu começar a cortar, antes de tu começar a costurar. Porque daqui a pouco tu tá costurando, tu tá assistindo a aula, mas aí surgiu uma dúvida e lá no final eu vou tirar a tua dúvida ou vou explicar do porquê de cada passo, de cada ordem. Tá? Então assiste essa aula até o final para fazer a tua camisa granada lindíssima. E agora eu vou explicar quais partes a gente vai pegar para começar a nossa costura. Separei então pra gente começar a parte da costura as nossas duas partes da frente e os nossos dois bolsos, tá? Que eu já deixei tudo aqui cortadinho. Essa parte do bolso é opcional, tá? Tu pode colocar como pode não colocar, isso não vai interferir em nada. Ou colocar só em um lado, colocar mais pra baixo, mais pra cima. Mas nesse vídeo eu vou ser fiel ao molde, tá? Mas uma coisa que eu gosto de sempre falar e gosto muito de frisar: usem a criatividade, usem e abusem da criatividade de vocês. Peguem esse molde e façam adaptações dele, façam modificações do molde, aproveitem o molde como uma base para vários outros modelos que vocês podem criar a partir dele. Vou mostrar agora com a câmera aqui pertinho como que a gente vai aplicar esses bolsos na nossa camisa. Perfeito, tô aqui então em cima da mesa com as minhas duas partes da frente e com os meus dois bolsos, tá? Esse daqui vocês vão ver que eu já pulei uma etapa, eu passei overlock em toda a volta do meu bolso, tá? Pra dar acabamento. O que dá pra fazer se tu não tem overlock? Passar zigue-zague na máquina reta, tá? E agora a gente vai fazer o acabamento desse bolso. Então eu tô com o lado direito virado pra cima, ó, lado direito do meu bolso virado pra cima. E aqui vocês vão ver que tem uma margem de 3 centímetros, ó. Daqui até aqui tem 3 centímetros. Então a gente vai fazer uma dobra de 3 centímetros pra poder fazer esse acabamento. Como que eu vou fazer essa dobra? Eu tô usando uma caneta própria pra tecido e vou marcar aqui 3 centímetros.
vou dobrar bem nessa minha marca, vou alfinetar bem e passar uma costura para dar esse acabamento aqui. Então, se quiser, pode costurar por esse lado, para ir se guiando aqui por essa costura, tá? E depois que a gente fizer essa costura, a gente vai aplicar o nosso bolso na nossa parte da frente. Lembrando que o bolso é opcional, tá? Se tu não quiser aplicar bolso, pode ficar à vontade. E como que a gente vai aplicar, Cacá? Como que eu sei o lugar certo para aplicar o bolso? Aqui no nosso molde da parte da frente, tem essa marcação aqui, ó, que é a localização do meu bolso. O que que eu vou fazer? Como eu gosto de fazer, tá? Dá pra fazer com carretilha também, pegar a carretilha e marcar aqui pra passar pro outro lado, mas eu gosto de vincar, virar e, com uma caneta própria para tecido, marcar os 4 pontos do meu bolso. Então, aqui eu tenho mais um ponto. Aqui eu tenho mais um. E aqui eu tenho mais um. Marquei os 4 pontos, vou ligar com a caneta. Então, aqui eu tenho um ponto que liga até esse ponto. Lembrando que eu tô usando uma caneta própria para tecido, tá? Se tu for usar uma caneta que não é de tecido, tem que tomar muito cuidado, porque vai manchar o teu tecido. Se tu tá usando um tecido que pode passar no ferro, eu te aconselho a deixar tudo bem vincado, tá? Sempre essa parte de passar no ferro a gente tem que tomar cuidado. É bom testar em um pedacinho de tecido antes de passar pro tecido final da nossa peça. Certo, fiz isso. Digamos que aqui eu já estou com a minha costura pronta, com o meu pesponto. Como que a gente vai aplicar? A gente não vai aplicar assim direto. A gente vai pegar, vai dobrar 1 centímetro pra dentro essas 3 bordinhas, tá? A gente vai vincar com o alfinete e aí sim a gente vai aplicar o nosso bolso bem na marcação que a gente fez. Então, a gente vai aplicar aqui, vai dobrar bem certinho, vai aplicar aqui e aqui a mesma coisa e vai aplicar aqui. Vocês vão ver que vai se encaixar bem certinho na nossa marcação do bolso. E aí sim eu vou fazer uma costura como um U aqui. Eu vou mostrar ali na máquina mais rapidinho como que eu vou fazer tudo isso aqui. Tô organizando aqui pra começar essa parte da aplicação do bolso e vou falar um pouquinho sobre a agulha que eu tô usando na minha máquina. Vou aqui fazer o acabamento do meu bolso, o pesponto aqui dos 3 centímetros. Eu tô usando aqui na minha máquina, como eu tô costurando uma lã batida, que é um tecido bem grosso, eu tô usando uma agulha 16, tá? Isso é uma coisa que é muito importante de se atentar quando tu tá costurando. Saber escolher a agulha certa pro teu projeto. Porque às vezes tu acha que tá dando errado, que a tua máquina não pode costurar aquela peça específica, porque tu tá escolhendo uma agulha errada pro projeto. Então, eu tô usando aqui uma agulha tamanho 16, que é uma agulha para tecidos mais pesados, mais grossos. Ela é uma agulha grossa, dá pra ver. Meu Deus, abriu um solzão do nada. Tava um dia horroroso e abriu um sol, meu Deus. Então, tô usando uma agulha 16 pra fazer a costura na minha lã batida, mas se eu fosse fazer a minha camisa granada num linho ou numa viscose, por exemplo, eu optaria talvez por uma agulha 14, que é uma agulha mais universal, né? Mas coloquem aqui nos comentários se vocês gostariam de um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre como escolher a agulha para os projetos de vocês. Vou continuar aqui e vou mostrar. Aplicamos os nossos bolsos aqui nas nossas partes da frente. As minhas duas partes da frente estão para cima. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a nossa pala. Cacau, o que é a pala? A pala, sabe quando a gente compra uma camisa e aí na parte das costas tem uma parte de cima que é dupla? É a parte de cima das costas. Então, é essa parte aqui. E a gente tem que unir com os ombros da nossa frente. Como que a gente vai fazer isso? Vou jogar aqui um pouquinho mais pra baixo. Tô aqui com as minhas duas partes da pala cortada, ó. Esse aqui é o lado avesso e esse aqui é o lado direito. Então, o lado direito virado pra cima, lado direito das minhas frentes virado pra cima. Como que a gente vai costurar? A gente vai fazer um sanduichinho nos dois ombros. A gente vai repetir esse processo dos dois lados. Então, vou fazer primeiro nesse, alfinetar, e eu vou alfinetar esse lado também. O que eu vou usar no lugar de alfinete? Eu ganhei da minha mãe esse kit prendedor aqui, e eu tô adorando usar, é prendedor de escritório mesmo.
E eu tô gostando bastante de usar, principalmente para tecido grosso, como nesse caso, que é uma lã batida. Como que a gente vai fazer? Peguei, então, uma das minhas palas, vou virar direito com direito aqui da minha frente, então, direito da minha pala com direito da minha frente, e vou encontrar ombro com ombro. Ó, aqui tá o meu pescoço e aqui tá o meu pescoço da frente. Vou encontrar ombro com ombro. Ah, mas tu falou de sanduichinho. O sanduíche eu vou colocar com a minha outra pala. Então, eu vou deixar o lado direito da minha outra pala com o lado avesso da minha frente. E aí vai ficar um sanduichinho direito da pala virado para cima, direito da minha frente virado para cima e avesso da minha outra pala virada para cima. Esse vai ser o meu sanduichinho e eu vou encontrar os três aqui, as três partes do meu ombro, tá? Porque aí tudo isso vai ficar embutido aqui, tá? O meu ombro vai ficar embutido. Vou prender então com os meus prendedores, mas tu pode prender com um alfinete também, mas eu tô gostando bastante de usar os prendedores. E aqui na minha outra frente, no meu outro ombro, eu vou fazer a mesma coisa. Então, a minha pala que tá para baixo com o direito virado para cima, minha frente com o direito virado para cima e a minha outra pala com o avesso virado para cima. Vocês vão ver que o que vai ficar pro lado de fora vai ficar direito com direito, tá? Então, eu vou fazer aqui o sanduichinho e vou prender com o meu prendedor. E agora eu vou passar uma costura reta de 1 centímetro para fechar esse ombro e fechar esse ombro ali na máquina reta. Costuramos, então, frente com a nossa pala, ó. E aí, a nossa frente fica embutida na nossa pala, ó. Vocês estão vendo que a costura fica interna. E pra gente deixar esse acabamento mais interessante, a gente vai fazer um pesponto aqui, ó, em cima da nossa pala. Então, vai continuar esse sanduichinho aqui, ó, nossa frente com a pala, e a gente vai fazer um pesponto aqui pra dar um acabamento dessa nossa pala, tá? Vou fazer um pesponto aqui com mais ou menos meio centímetro de máquina. Costuramos, então, a nossa pala com as nossas duas partes da frente, ó, ele fica assim. Fizemos aqui o acabamento com pesponto, ó, a nossa frente fica embutida nas nossas duas partes da pala. E agora, a gente vai aplicar as nossas costas aqui nessa pala, para finalizar a parte das costas, certo? E como que a gente vai fazer isso? Peguei aqui, então, o meu corte das costas, ó, direito virado para cima, parte mais arredondada é a parte de baixo. E agora a gente vai repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que na parte das costas. Então, a gente vai fazer sanduichinho aqui com essa nossa parte das costas. Então, peguei aqui minha parte das costas, vou colocar... Ué, sobra tudo isso. Pois é, lá no nosso molde, vocês vão ver que bem no meio tem uma marcação de prega, tá? Então, a gente também tem que transferir essa marcação de prega pro nosso tecido. Trouxe aqui o meu molde até pra gente olhar. Ó, aqui tem uma marcação de prega, tá? Então, a gente tem que transferir isso pro nosso molde, tá? Botei aqui, aqui tem uma prega, ou seja, aqui também vai ter uma prega. E a gente tem que transferir essa prega pra cá. Então, como que eu vou fazer essa minha prega para ela ficar exatamente com essa medida? Primeiro de tudo, vou pegar minha parte das costas e vou virar ela direito com direito da minha pala, tá? Então, tô aqui com direito. Vou alfinetar apenas a minha parte da pala, a parte de fora, tá? A parte externa, esse aqui é o lado direito virado pra cima. Então, vou alfinetar, no caso aqui com o prendedor, apenas essa daqui com as minhas costas. Então, vou juntar pontinha com pontinha e vou colocar, que seria um alfinete, né? O meu prendedor. Vou alfinetando até chegar pertinho dessa marcação que eu fiz da minha prega. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, apenas com a minha pala externa, tá? Do meu lado de fora. Vou colocar aqui pontinha com pontinha das minhas costas com a minha pala. Prender. E vou prendendo até chegar pertinho aqui da minha marcação de prega. Lembrando que eu tô usando aqui um tecido que é uma lã batida. Então, é um tecido bem grosso de costurar. Se tu tá fazendo com um linho, um tricolinho, um tecido mais leve, com certeza esse processo vai ser bem mais tranquilo.
Cheguei aqui, então, e sobrou tudo isso de diferença. Essa diferença é onde eu vou fazer a minha prega. E aqui é uma prega opcional. Ou tu pode só fazer uma dobra, ou tu pode fazer duas dobras, que é o que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho a minha marcação de prega, de um lado, e aqui eu tenho a minha marcação de prega do outro lado. Como que eu vou fazer isso? Peguei essa minha marcação de prega, fiz uma dobrinha e aqui a mesma coisa. Que elas fiquem mais ou menos com a mesma quantidade de dobrinha, tá? Depois eu vou virar a câmera e vou mostrar melhor. E aqui vou alfinetar também. E aqui eu vou usar realmente alfinete, porque vai ficar mais fácil. Vou alfinetar e vou levar para a máquina. Vou levar para a máquina e vou fazer uma costura de meio pezinho. Por que meio pezinho? Porque depois a gente vai juntar com a nossa pala que vai ficar pro lado de dentro e a gente vai fazer aquele mesmo processo de sanduichinho. Então, como a gente tem uma prega aqui, eu vou passar primeiro só a minha pala externa com as minhas costas para conseguir prender essa nossa preguinha mesmo e depois eu vou explicar como que a gente vai fazer esse sanduíche. Então, eu vou para a máquina rapidinho e vou costurar aqui meio pezinho de máquina. Voltei aqui então com as nossas costas costuradas, com a nossa pala do lado externo, ó, meio pezinho de máquina. Vou mostrar mais de pertinho aqui a parte da nossa dobra, tá? E agora a gente vai fazer o sanduichinho que eu comentei. Como que a gente vai fazer esse sanduichinho? A nossa costura precisa ficar igual essa daqui, ó, interna. Como que a gente vai fazer isso? Vou colocar essa minha pala pra cá, ó, a parte que fica pra dentro, a minha pala. E agora a gente vai fazer um super sanduichinho. Como que a gente vai fazer? A gente vai enrolar. Eu tô usando aqui um tecido bem grosso, então vai ser bem chato de fazer isso. Enrolei aqui ao máximo a parte das minhas costas, tá? Se tu estiver usando um tecido mais leve, vai ser mais fácil, tá? E agora, essa minha pala, ó, que tá aqui desse lado, eu preciso costurar aqui. Mas eu ainda tenho essa minha parte aqui, ó, da frente. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou enrolar ela pra ela ficar embutida. Ó, e aqui tá a minha outra parte da pala. Então, essa minha parte da pala, eu preciso costurar aqui, tá? Preciso costurar aqui para então fazer o sanduichinho das duas palas com as costas. Só que como esse tecido é muito grosso, o que que eu vou fazer? Vou jogar aqui pro lado essa minha parte da frente para não fazer tanto volume, para eu conseguir fechar esse meu sanduichinho. Então, aqui eu vou juntar pontinha com pontinha, vou alfinetar ou marcar, enfim, vou juntar e vou fechar essa minha pala, esse meu sanduíche. E aqui onde eu costurei antes meio pezinho, agora eu vou fazer toda essa minha costura do meu sanduichinho com um pezinho inteiro. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui, vou jogar pro lado para não fazer tanto volume. E vou fechar aqui o meu sanduichinho. E agora eu vou fechar essa costura aqui com um pezinho de máquina, ó. Tô aqui com o meu sanduichinho, vou levar pra máquina. Costuramos então o nosso sanduichinho, tá? Ele fica assim e agora é a parte mais chata, tá? Que é desvirar esse sanduichinho. Tu pode desvirar ou pelas laterais aqui, que é onde eu deixei as minhas frentes, ou pela parte do meio. Eu vou desvirar pela parte do meio porque é onde tem a maior abertura. Então eu vou puxar com delicadeza para não estragar, não danificar o meu tecido. Tô puxando aqui a parte das costas primeiro, que foi aquela parte que a gente enrolou, lembra? De novo, se tu tá usando um tecido mais leve, vai ser mais tranquila essa etapa. E agora eu vou puxar as minhas partes da frente. Ó, toda a minha costa inteira já saiu aqui.
E agora eu vou puxar a parte da frente. Vou puxar uma e depois vou puxar outra. Ó, sai bem tranquilo. Ó, esse aqui é o lado interno da nossa camisa, ó. E agora eu vou puxar a outra parte da frente. Se tu usa alfinete, revisa bem antes de desvirar, porque daqui a pouco tu tá ali fazendo uma força pra puxar e tu agarra um alfinete junto. E aí dói. Deu. Ufa, saiu tudo. Ó, lado externo da nossa camisa, ó, com a preguinha já aqui no meio. E lado interno da nossa camisa. E agora a gente vai para a próxima etapa. Não. E antes da gente ir para a próxima etapa, a gente vai repetir o mesmo pesponto que a gente fez aqui da nossa pala com a nossa frente, a gente vai fazer aqui atrás da nossa pala com as nossas costas, ó. Tô segurando aqui, a gente vai fazer esse acabamento ali do outro lado da nossa pala. Então, a gente fez aqui e agora a gente vai fazer aqui também. Aqui já o pesponto da nossa pala aqui na parte das costas. Olha que bonito fica esse acabamento das costas, ó. E a gente já consegue imaginar uma camisa, né? Como eu comentei, ele tem o ombro mais deslocado, então esse ombro é bem alto, né? Ele fica bem alto. Ele é bem comprido, ele vem até aqui assim, mais ou menos, Ele vem até aqui, mais ou menos, ele é bem grande. Esse aqui eu tô fazendo um tamanho P pra mim, tá? E agora a gente vai aplicar a gola da nossa camisa. Mas, pra gente poder aplicar a gola da nossa camisa, a nossa gola precisa estar pronta. Então, eu tô aqui com as duas golas que eu cortei, avesso e direito, e eu vou mostrar ali na máquina o que a gente vai fazer. Simplesmente a gente vai juntar direito com direito e fechar essa gola. Então, a gente vai costurar aqui, aqui e aqui. Vou mostrar ali na máquina. Estou aqui, então, com a minha gola, ó, cortada, minhas duas golas. E o que eu vou fazer é juntar direito com direito e passar uma costura pra deixar essa nossa gola embutida, dar o acabamento nela. Então, eu vou costurar aqui, ó, a parte mais pontudinha onde vai ficar com costura. E essa parte aqui eu não vou costurar, tá? Não vou passar nenhuma costura. Então, eu vou costurar aqui, aqui e aqui, com direito. Vou passar um pezinho de máquina em toda essa volta. Costurei aqui, então, a nossa gola com um pezinho de máquina. E agora a gente vai desvirar essa nossa gola. Mas, antes de desvirar, vocês estão vendo essa pontinha que sobra aqui de tecido? A gente vai cortar para ela não nos atrapalhar na hora que a gente desvirar. Então, a gente vai cortar bem rentezinho, bem rente a nossa costura. Cortei, agora sim eu vou desvirar. E uma dica para desvirar é colocar a tesoura aqui bem na pontinha, ó, do lado avesso. E aí sim, desvirar, ó, com a pontinha da tesoura, encontrando aqui a pontinha pelo lado avesso, para quando a gente desvirar, ela encaixar ali a pontinha da nossa gola, ó. Aí fazer a mesma coisa aqui desse lado. Ó, desvirei. Vinquei para desvirar. E aqui tá a nossa gola. E agora a gente vai fazer um acabamento aqui em toda essa voltinha. Então, eu vou fazer meio pezinho de máquina em toda essa volta para prender bem essa costura e fazer um acabamento de pesponto. Vou mostrar aqui na câmera. Fiz o acabamento aqui de pesponto na nossa gola, olha que bonitinho que fica. E agora, antes da gente aplicar a nossa gola na nossa camisa, como a nossa gola não fica 100% embutida, a gente vai fazer um acabamento, tanto na gola, quanto na parte que a gente vai aplicar a gola. Então, em toda essa nossa curvinha do pescoço, esse nosso U, em toda essa voltinha, a gente vai fazer um acabamento. Tanto ali naquela curvinha, quanto nesse lado aqui que ficou aberto da nossa gola. Eu vou fazer com overlock, mas se só tem a máquina reta, pode ser com o zigue-zague também, tá? Vou só fazer esse acabamento, porque como vai ficar exposto, se o teu tecido desfia, é muito importante fazer esse acabamento. Mas aqui no meu caso, esse tecido não desfia, é mais por estética.
Fizemos aqui, então, o acabamento da nossa gola com pesponto e fechei com a overlock e passamos a overlock no nosso Czinho aqui, ó, que é o encontro da pala com as nossas frentes. E agora a gente vai aplicar a nossa gola na nossa frente. Para fazer isso, primeiro, eu vou dobrar a minha gola e vou encontrar o meio da minha gola. Então, encontrei o meio da minha gola, vou fazer a mesma coisa aqui, vou dobrar e encontrar o meio do meu corpo da camisa. Encontrei. Tô aqui com o corpinho da minha camisa com o lado direito virado para cima. Vou pegar a minha gola e vou encontrar o meio com o meio, tá? Se tu for fazer com mais de um tecido e quiser que o lado que fique para fora fique uma cor e o lado para baixo da gola fique outro, digamos que a nossa gola, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim. Então, o lado que tu quer que fique com a cor pra cima é o lado que tu tem que deixar pra cima. Digamos que aqui fosse o avesso da nossa gola, que é o que vai ficar pra baixo, com o direito da nossa camisa. Então, vou encontrar meio com meio, vou alfinetar ou colocar o prendedor e vou fazer esse caminho da nossa gola contornando aqui o nosso U. Ó, aqui tá bem o meio do meu encontro e eu fui contornando esse Uzinho com a minha gola. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vocês vão ver que a gola, ela não chega até aqui, tá? Porque aqui ainda a gente ainda vai fazer um acabamento e essa parte aqui realmente fica sem gola. Mas a gente vai ter, sim, um acabamento aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui pra gente poder costurar. Prendi, então, toda a nossa gola, parti pelo meio do encontro da gola com a pala e fui distribuindo a nossa gola. Vocês vão ver que aqui vai sobrar a mesma quantidade de tecido, ó. Ele fica bem centralizado, tá? E agora eu vou ir para a máquina reta e passar uma costura de 1 centímetro em toda essa volta aqui para unir a minha gola ao corpo da minha camisa. Unimos aqui a nossa gola, ó, com uma costura de 1 centímetro, unindo todo o nosso corpo com a nossa gola. E agora a gente vai fazer o acabamento do nosso revel, tá? O nosso revel, ele é cortado assim, ó, ele tem esse biquinho, vocês já vão entender por quê. Primeira parte para a gente poder aplicar o nosso revel. Eu vou lá para a máquina overlock e vou passar a overlock nas duas pontas, tá? Nas duas pontas e nas duas extremidades. Vou passar a overlock em toda a volta dessa minha parte do revel. De novo, se tu não tem overlock, pode ser na máquina reta. Vou fazer isso nas duas partes do meu revel e aqui nas minhas partes da frente eu vou passar o overlock aqui, ó. Vou passar o overlock nessa extremidade. Se tu não tem overlock, pode ser na máquina reta com o ponto zigue-zague. Depois que a gente tiver feito isso, aí sim eu volto pra cá pra gente poder aplicar o nosso revel e fazer um acabamento embutido aqui da nossa gola no revel. Vou ali pra máquina overlock. Fizemos o acabamento do nosso revel e aqui da nossa frente a abertura. E agora a gente vai aplicar o nosso revel. Vou mostrar aqui desse lado e depois é só replicar do outro lado. Tô aqui com o meu revel, tá? E como eu vou saber qual pontinha é de cada lado, né? Porque a gente cortou uma pontinha para cada lado, espelhado. O meu revel, a pontinha do meu revel vai ficar pro lado de fora da camisa. Então, vai ficar apontando para as extremidades, tá? Quando virada o avesso para cima, certo? Então, vou colocar aqui direito do meu revel com direito da minha frente. Vou acertar aqui pontinha com pontinha e vocês vão ver que ele tem exatamente o mesmo desenho da minha frente aqui do meu pescoço. Então, vou acertar aqui pontinha com pontinha. Vou alfinetar ou prender com os meus prendedores, tá? Vou prender tudo isso aqui com o prendedor ou com o alfinete.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora fazendo um sanduichinho com a minha gola junto. Então, vou colocar a minha gola pra cá e vou fechar aqui também. E toda essa minha pontinha junto com a minha gola e a parte da frente. E agora eu vou passar uma costura reta de 1 centímetro em toda essa volta que tá presa com meus prendedores. Então, eu vou começar aqui em cima, vou costurar, vou fazer aqui uma curvinha de 90 graus e vou descer e costurar todo esse meu revel, para depois a gente desvirar e a nossa gola ficar embutida aqui no revel, ok? Vou ir ali pra máquina e já volto. E vou fazer a mesmíssima coisa desse lado, direito com direito, direito do meu revel com direito da minha frente, vou alfinetar todo mundo e costurar aqui a parte da frente e aqui a parte da curvinha do pescoço. Costuramos aqui, então, o revel da nossa camisa, ó, já aqui costurado. E a gente vai fazer que nem a gente fez na gola, ó. A gente vai tirar esse excesso de tecido aqui pertinho da nossa costura, pra gente poder desvirar. E aí, quando a gente desvirar, dá pra usar aquele truque que eu falei da tesoura de novo, pra deixar vincadinho. Tomar cuidado pra não furar a peça, né? Ó, e aí a nossa gola fica aqui, essa parte de cima, ó. Opa. E aí a nossa gola fica embutida aqui na parte da frente com o nosso revel. Cacá, não gostei desse acabamento aqui da overlock. Eu também não. O que que a gente vai fazer para deixar esse acabamento mais limpo, um acabamento mais bonito? Porque querendo ou não, aqui ó, a parte dessa costura da gola, se tu tá com o cabelo preso ou alguma coisa, ou vai se mexer, pode acontecer da nossa gola virar e essa costura aparecer. E eu particularmente não gosto, tá? Essa parte é muito, muito opcional, tá? Mas eu vou fazer porque eu acho que fica um acabamento mais bonito. Colocar um viés aqui, de preferência uma cor mais próxima possível do teu tecido, tá? Eu não tenho, aqui eu tenho um tecido marronzinho, ó, que eu acho que é o que eu vou usar, e aí passar aqui por dentro, ó. Tô com o lado avesso virado pra fora aqui, ó, e colocar um viés em toda essa voltinha aqui do nosso pescoço. É opcional, mas o acabamento fica muito mais bonito quando o viés é aplicado. Eu vou aplicar aqui o viés e volto pra gente dar continuidade na nossa camisa. Então, finalizei aqui o acabamento da nossa gola e com esse acabamento o nosso corpo da nossa camisa está pronto. E agora a gente tem que fazer a parte das mangas para então poder aplicar as mangas, punhos e fechar o corpinho. Então, finalizamos essa parte da nossa gola aqui, apliquei o viés que eu comentei, já deu outra cara, né? Aplicamos o nosso revel e agora a gente vai deixar de lado essa parte da camisa e pegar as duas partes da nossa manga, que no caso são parte superior e parte inferior da nossa camisa. Ó, coloquei as duas aqui junto com os moldes para a gente poder observar algumas coisas. Quais informações a gente tem aqui no nosso molde que a gente precisa passar para o nosso tecido? Uma delas é essa abertura aqui, então o meu molde, essa abertura aqui, então eu vou transferir para o meu tecido essa abertura, na parte da manga superior e na parte da manga inferior tem a mesma abertura, tá? Porque quando a gente for costurar, a gente vai costurar e deixar aqui uma abertura, costurar até aqui. Eu vou explicar como que a gente vai fazer esse acabamento, vai ficar bem legal. Temos também pregas, duas pregas na parte superior e uma prega na parte inferior. Isso a gente também precisa transferir para o nosso molde. Então, eu vou fazer isso agora. Vou fazer essas marcações, ó, da abertura eu já tinha feito, ó, essas marcações pelo lado avesso do meu tecido, tá? De novo, tô aqui com caneta própria para tecido, tá? E vou marcar aqui as duas mangas. E marcar as pregas e a nossa abertura que eu já tinha deixado marcado. Certo, peguei aqui, então,
o meu molde, o meu corte, né, da minha manga. Essa daqui é a minha manga, parte superior e parte inferior. Como que a gente vai fazer essa costura? Antes de fazer a costura, a gente vai fazer já o acabamento. Então, vou passar overlock em toda a volta da minha manga, tá? Toda a volta. Vou fazer isso com as 4 partes. As 2 partes superiores e as 2 partes inferiores. Fazer overlock em toda a volta, tá? Se tu não tem overlock, máquina no zigue-zague, tá? Vou fazer isso nas 4 partes pra gente poder fazer essa costura com a abertura. Voltei com tudo overlockado, ó, como vocês podem ver. E agora a gente vai fazer uma costura unindo parte superior com parte inferior. Então, a gente vai juntar direito com direito, ó, é a parte da abertura, tá? A gente vai unir direito com direito, vou deixar o molde de lado. A gente vai unir direito com direito e alfinetar ou colocar os famosos prendedores de escritório. Vou marcar aqui, todo mundo junto, e a gente vai para a máquina reta, costurar isso aqui. Porém, a gente não vai costurar até o final. Vocês lembram ali a parte da abertura? Ó, fiz uma marcação aqui. A gente vai começar a costurar aqui com um pezinho de máquina de 1 centímetro e vai costurar até aqui. E aqui onde tá a nossa marcação de abertura, a gente não vai costurar. Então, a gente vai vir costurando até aqui, com um pezinho de máquina, tá? Essa parte aqui vai ficar aberta. Vou lá pra máquina reta, então. Costurei aqui, então, a parte inferior da nossa manga com a parte superior até a nossa abertura. E agora, a gente vai fazer um acabamento aqui. Tô com o lado avesso aqui, virado pra vocês. A gente vai abrir bem essa costura. Se tu tá trabalhando com um tecido que pode passar todas essas costuras que a gente fez, passe no ferro, tá? Faz toda a diferença, toda a diferença. Sempre passar bem no ferro faz muita diferença. O ferro é o nosso melhor amigo. A gente vai abrir bem essa nossa costura, tá? E a gente vai fazer um pesponto nessa costura dos dois lados. Então, a gente vai fazer aqui e fazer aqui, abrindo bem essa costura em toda a extremidade. E aqui, quando a gente chegar na nossa abertura, a gente vai continuar apenas essa dobra, como se tivesse costurado também. Vai continuar essa dobra e costurar a mesma coisa dos dois lados, tá? Então, vou fazer aqui na máquina reta esse pesponto, prendendo a nossa costura aberta para os dois lados. Ó, tô usando meio pezinho de máquina, usando aqui o meu pezinho como guia. E vou costurar normal. Ó, unindo aqui, então, a minha costura e fazendo esse acabamento aqui, ó, de pesponto. Que como o meu tecido é muito grosso, ele mal aparece, ó. Mas tem aqui esse acabamento de pesponto e aí eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado. Pausa pro Douglas aparecer aqui, pra incomodar um pouquinho. Dá um oi aí no YouTube. Elas falam que tu aparece com uma cara muito feia quando aparece aqui. No YouTube não, né? Lá no Instagram. Se tu não me segue no Instagram, vai lá me seguir no Instagram, né? É. Fala, segue no Instagram. Fala, segue, Cacá Malverde no Instagram. Segue Cacá Malverde no Instagram. Temos aqui, então, o acabamento das nossas mangas, ó, com a abertura. E o acabamento de pesponto, já fiz na outra manga também. E agora, pra gente poder aplicar essas mangas no corpo da nossa camisa, que eu botei aqui na Mariodete, que pra quem não sabe, Mariodete é o meu manequim. Antes da gente aplicar, a gente precisa fazer um acabamento aqui na nossa cava. Ó, vou botar aqui em cima da mesa, vou virar a câmera pra cá, pra vocês conseguirem entender melhor. Tô aqui com a minha camisa aberta em cima da mesa, né? Aqui tá a minha cava, ó, ela vem daqui até aqui. Como eu comentei, essa camisa, ela tem o ombro mais caído. Então, é um formato de camisa mais despojado, ombro mais caído. E pelo ombro ser mais caído, a nossa cava é quase reta, ó. Ela tem uma leve curvatura. E quando a gente for encaixar a nossa manga, ó, já vou até explicar qual manga é da onde, tá? A nossa manga vai encaixar aqui, ó, o encontro da manga inferior com a manga superior bem na pala. E essa parte da manga inferior fica pro lado das costas, que é esse aqui. E antes da gente fazer esse encaixe aqui da nossa manga, a gente vai fazer um acabamento aqui, que nem a gente fez em todas as outras partes, com overlock ou com zigue-zague. Então, a gente vai passar o zigue-zague aqui em toda a nossa cava e já vamos aproveitar e passar esse zigue-zague em todo o resto da nossa camisa. Lateral da nossa frente, parte de baixo da nossa frente aqui, sem juntar com o revel, tá? Apenas até aqui. Vamos seguir aqui depois da nossa cava. A nossa cava vem até aqui, tá? Lateral das nossas costas, as duas, e parte de baixo das nossas costas. Então, a gente vai passar overlock em toda a parte da nossa camisa que está sem overlock. Não precisa ser overlock, pode ser zigue-zague na máquina reta.
Fizemos aqui, então, o acabamento com overlock, que dá para ser feito também na máquina reta com zigue-zague. E agora a gente vai aplicar as nossas mangas, tá? Vou mostrar aplicando aqui a manga do lado direito e depois é só fazer o mesmo processo para a manga do lado esquerdo, tá? Opa, peguei a manga errada. Peguei, então, a minha manga do lado direito e a minha cava do lado direito aqui. Ó, essa costura que a gente fez com pesponto, que separa manga superior da manga inferior, é a costura que vai se encontrar aqui, que vai ir de encontro com a costura que junta pala com costas. Então, essa parte inferior é referente às costas e todo esse restante vai contemplar pala e frente, tá? Como que a gente vai unir? Vou unir aqui, então, direito da minha manga com direito da minha camisa. E, com base nessa costura, eu vou unir direito com direito. Vou alfinetar, no meu caso aqui, colocar o meu prendedor. Unir aqui, então, costura com costura. E agora eu vou distribuir essa minha manga pela minha cava. Vou juntar aqui pontinha com pontinha, vou colocar prendedor, aqui também para marcar, e vou continuar esse desenho aqui. Vou juntar aqui pontinha com pontinha, pontinha da minha manga com pontinha da minha cava. E vou distribuir a minha manga aqui. Certo, uni então aqui a minha manga com a cava da minha camisa. E agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro aqui para unir tudo isso. Então, vou ali para a máquina reta e vou mostrar. Aplicamos, então, as nossas mangas aqui dos dois lados. E agora, a gente vai fechar as laterais da nossa camisa. E para fechar as laterais da nossa camisa, a gente vai abrir e virar do avesso. Opa. Ó, tô com o lado avesso agora da nossa camisa para fora. E o que que a gente vai fazer? Vou exemplificar aqui desse lado para depois só repetir do outro lado. Vou pegar aqui e fechar lateral da minha frente com lateral das minhas costas, direito com direito. Vou alfinetar, vou marcar para poder passar essa costura. E vou seguir na mesma costura aqui da minha lateral, a minha manga. Vou chegar aqui, vou fazer uma curva de 90 graus e vou seguir na minha manga. Mesma coisa, vou alfinetar. Para depois que a gente fizer essa costura de um pezinho de máquina, tá? A gente poder fazer os acabamentos aqui dos punhos. Ó, a gente vai fazer então uma costura aqui de 1 centímetro, para depois a gente fazer o acabamento do nosso punho. E essa daqui vai ser a abertura do punho da nossa camisa. Vou ali para a máquina reta e já volto com essa costura pronta. Costurei então, fechei, né, as mangas e laterais da nossa camisa. E agora a gente vai fazer o acabamento da bainha. E para fazer o acabamento da bainha, a gente vai primeiro pegar esse nosso revel, ó. Essa aqui é a parte da frente e aqui tem o nosso revel. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o lado avesso para fora e a gente vai costurar 1 centímetro aqui. Esse nosso revel, né? A gente vai abrir ele e costurar 1 centímetro aqui pelo lado avesso, tá? 1 centímetro se tu estiver fazendo com um tecido grosso de inverno, que nem eu. E 2 centímetros se tu for fazer o resto da bainha toda com bainha de 2 dobras, que aí seria dobrar 1 centímetro e depois dobrar mais 1 centímetro. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Então, se tu tá usando um tecido muito grosso, que a tua bainha vai ser só uma única dobra, costura essa parte aqui do revel pelo avesso com 1 centímetro. Vou fazer aqui na máquina rapidinho pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer isso com os dois lados da frente, então com as duas partes de revel. E aqui, de novo, a gente vai fazer aquilo de cortar a pontinha que tá sobrando. Vou desvirar, vou vincar bem.
e fica assim o acabamento do nosso revel. E por que eu falei uma costura de 1 centímetro? Ó, a gente tá com o lado avesso virado pra vocês, e 1 centímetro porque a gente vai dar sequência nessa dobrinha, ó, em toda a parte de bainha da nossa camisa, toda a parte de baixo. Então, dobrei 1 centímetro e vou costurar desde aqui de cima e vou descer tudo, tá? Então, vou fazer essa mesma coisa no outro revel pra continuar. Lembrando, se tu tá fazendo com tecido mais leve, que aqui no restante tu vai fazer uma bainha de 2 viras, aqui nesse acabamento faz de 2 centímetros, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro revel, pra gente poder fazer esse acabamento que eu comentei. E depois que a gente fizer esse acabamento, aí sim a gente vai fazer a bainha lá embaixo e também o acabamento aqui da nossa frente com o revel. A gente vai unir certinho aqui, pesado esse casaco. A gente vai unir certinho aqui, ó, revel com a nossa frente e fazer um pesponto aqui em cima, desde a nossa costura da pala, ó, desde a nossa costura da pala com 1 centímetro, vai descer aqui toda a nossa frente com o revel 1 centímetro e depois vai fazer toda a nossa bainha, certo? Vou filmar aqui de outro ângulo para vocês conseguirem entender melhor. Finalizei, então, bainha e acabamento aqui da frente. Ficou bem legal, olha. Ficou lindo. Eu estou amando a nossa camisa, ó. Bainha aqui embaixo também, tudo certinho, bainha de 1 centímetro. E agora falta apenas fazer acabamento do punho e a parte dos botões. Então, vou mudar a câmera aqui mais pertinho. Vamos pegar os nossos punhos e aplicar eles aqui. Estou aqui com o meu punho em mãos e a minha manga com a abertura virada para cima. E eu vou fazer em um das mangas e depois é só replicar do mesmo jeito para outra manga, ok? O que a gente vai fazer primeiro? Vou virar direito com direito, então direito do meu punho com direito da minha manga e vou juntar pontinha com pontinha. Porém, eu não vou juntar bem rente. Eu vou dar o espaço de 1 centímetro, que é a margem de costura que eu vou ter aqui, e aí sim eu vou juntar, ok? E aqui a gente vai juntar essa ponta aqui na minha outra abertura da mesma forma, tá? Só que, ó, vocês estão vendo que não tem o mesmo tamanho? Isso porque o nosso punho é menor que a nossa manga, e a nossa manga tem pregas. Então, a gente precisa fazer essas pregas na hora de colocar aqui. Então, como eu gosto de fazer? Encontrar aqui, ó, deixar o meu 1 centímetro de margem de costura. Vim cá, e agora, lá onde a gente marcou as pregas, a gente faz as nossas pregas. Então, aqui tem uma prega, que foi onde a gente marcou, logo que a gente cortou. Uma prega é uma dobrinha, tá? Pra deixar claro. Então, aqui tem uma prega, aqui tem outra prega, onde a gente marcou também. E aqui a gente tem mais uma preguinha. Vou agora para a máquina reta e vou unir tudo isso aqui, tá? Costurei aqui, então, com as nossas preguinhas aqui da manga, as pregas que a gente já tinha marcado pelo nosso molde, e o nosso punho está aqui. E agora, como que a gente vai fazer para esse punho ficar com a costura toda embutida da nossa manga? Primeiro, a gente vai pegar esse nosso punho, ó,
Aqui já tá a costura com a nossa manga. E nós vamos dobrar ele no sentido horizontal, tá? Vocês lembram esse espaço que a gente deixou? Essa margem de costura que a gente deixou aqui, 1 centímetro? Agora a gente vai dobrar direito com direito, deixando o avesso pra fora. E a gente vai fechar aqui, bem nessa margem. Então aqui a gente vai fazer uma costura de 1 centímetro. E a gente vai fazer isso dos dois lados ali, rente à nossa abertura. Fizemos aqui, então, essa costura que eu comentei, e agora a gente vai desvirar. Porém, antes de desvirar, a gente vai fazer como das outras vezes e cortar essa sobrinha que tem aqui. Como só tem costura aqui, a gente só vai cortar para um lado. A gente não vai cortar assim, né? 45 graus. Então, vou desvirar, fazer a mesma coisa com a tesourinha que a gente já tem feito. Mesma coisa aqui do outro lado. Desviramos o nosso punho, tá? Aqui tá o nosso punho, ó. Depois que a gente botar o botão, ele vai ficar aqui. Olha que bonitinho! Enfim. E agora, pra gente poder dar o acabamento aqui na parte interna do nosso punho, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso punho, a parte que está aberta, vai colocar a costura pra dentro e aqui a gente vai fazer uma dobrinha de 1 centímetro por cima, tá? E aí vai ficar toda a nossa costura embutida. E aqui a gente vai passar um pesponto. E aproveitar e já vai fazer um pesponto em toda a volta do nosso punho, tá? Essa aqui eu acho que é a parte mais chatinha da camisa pra fazer, que é o fecho que é fechar o punho, pra deixar um acabamento bem legal. Mas quando ele ficar pronto, ele vai ficar bem fechadinho, vai ficar bem legal com essa aberturinha. Vou mostrar na máquina. Finalizei aqui, então, os nossos dois punhos. Ó, que bonitinho que fica, acabamento bem legal. E agora, a única coisa que falta da nossa camisa é aplicar os botões e fazer as casinhas. Eu comprei botões, olha que bonito. Comprei esses botões aqui. Vai dizer que não parece que é de metal, mas é plástico. E aí é bem mais em conta. Vou colocar os botões é uma coisa super opcional, uma coisa mais pessoal. Tu pode colocar na distância que tu preferir, pode colocar do jeito que tu quiser. Vou colocar os botões de um lado, fazer as casinhas do outro com muita calma e uma dica sobre casinha de botão. Não vou mostrar como eu faço na minha máquina. Tem um vídeo aqui já no canal da camisa Almeria, eu acho, que eu explico como eu fiz as casinhas de botão, como eu faço na minha máquina. Mas a dica que eu vou te dar, porque cada máquina funciona de um jeito. Então eu vou ensinar como eu faço na minha, mas tu vai tentar colocar em prática e não vai dar certo. Então eu não vou mentir pra vocês que o jeito que eu ensino é o jeito certo, porque pode não ser o certo pra ti. O que eu te indico? Coloca aqui no YouTube o nome da tua máquina, o modelo da tua máquina, a marca, e aí coloca como fazer casa de botão. Tenho certeza que vai ter algum vídeo ensinando especificamente sobre casinha de botão. E uma coisa mais importante ainda, antes de fazer casinha de botão direto na tua camisa, faz um teste com sobra de tecido, com esse mesmo tecido. Por exemplo, aqui no meu caso é um tecido super grosso. Então, eu vou testar, e ainda duplo, né? Aqui junto com o revel, onde eu vou fazer a casinha de botão. Então, eu vou testar com sobra desse tecido, dupla, pra ver como vai ficar a melhor casinha de botão, o melhor jeito, a melhor costura, pra conseguir fazer e ficar uma casinha de botão legal. Certo? Então, depois de colocar todos os botões, fazer todas as casinhas, a nossa camisa granada fica assim. Eu, particularmente, gostei muito, eu tava louca por um casaco barra camisa nesse estilo. E essa cor me agradou muito. Lembrando que eu fiz com lã batida, que eu comprei aqui na minha cidade. Infelizmente, ela não vende no online, mas tu vai encontrar em qualquer loja de tecido aí da tua cidade, tenho certeza. Coloquei esses botões que eu comentei pra vocês, né, que são de plástico, nem parece. Que são de plástico, coloquei e gostei muito do resultado. Muito, muito, muito. E se tu quiser fazer uma versão da camisa granada mais para temperaturas mais altas, eu te aconselho fazer com linho, uma viscose, um tecido mais leve. Vai ficar muito legal também. Inclusive, já tô ansiosa para o verão e fazer a minha camisa granada em uma versão de verão com linho. Pretendo fazer uma camisa branca, acho que vai ficar bem legal.
E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado muito, coloca aqui nos comentários o que tu achou e o que tu tá achando de todas essas aulas. E lembrando que se tu tá assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na legenda o link para te adquirir esse e outros moldes da plataforma. Lembrando que vem todos os moldes do PP ao GG no formato A4 e no formato Plotter. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!